Sabia que não conseguia me deprimir, mas naquele momento eu tive certeza de quem eu era. Afinal, eu estava viva e o Will não. Olá, leitores ávidos, tímidos e apaixonados por livros, sejam muito bem-vindos de volta ao canal para mais um capítulo, e agora é o capítulo 18. Quem vai narrar ele é o Enzo, e ele começa com a seguinte frase: Eu sou diferente de você. Ilusão. Eu estava novamente na capital por insistência da minha mãe. Ela não sabia que William estava detido, muito menos o motivo. O pai de William havia morrido, então eu havia ficado com a responsabilidade de corrigir os erros do meu irmão. Ele lutou na guerra no período final de convocação, e naquela época eu já havia sido dispensado há uns 5 anos. Eu estava morando em Ubaí novamente, tranquilo. Porém, minha mãe queria receber notícias do filho. Tinham se passado somente 8 meses, era uma compensação por todo o trabalho de anos. Mas as férias iriam acabar algum dia. Sempre o William estragando a minha vida. Abracei carinhosamente a minha mãe e disse: Está bem, só porque está me pedindo. Eu vou no final de semana, está bem? E a senhora promete ficar quietinha aqui, se comportar? As enfermeiras vão me informar tudo. Agora toma sua medicação e deita. Vai ficar tudo bem. Foi assim que eu havia conseguido manter o William afastado por quase 8 meses. Minha mãe estava internada no meu hospital. Contudo, o fatídico dia chegou e eu estava na estrada, sem pressa alguma de chegar. Parei para almoçar e tirar um cochilo em Ibititá, um pequeno desvio do caminho para tornar ainda mais demorada a minha chegada em Salvador. Mas a estrada chegou ao destino do endereço que havia colocado no mapa do console do carro. Passei pela identificação e pelo administrativo quando encontrei o Will. Ele já estava com a tornozeleira eletrônica e pronto para sair comigo. Ele havia sido o antepenúltimo da leva de detidos no pós-guerra. Estava gordo e careca. A cada 3 passos via as gotas de suor brotarem de sua longa testa. Deplorável, nojento, indigno de pena. Ele tentou me abraçar de frente, mas consegui manter uma distância conveniente do seu corpo e rosto. Já havia alugado um apartamento mobiliado pelo aplicativo, então seguimos para o local. Ele não disse uma palavra, mas podia ver que sua íris se movia rapidamente sem controle lateralmente. Como era final do dia, estava cansado da viagem. Deixei William assistindo televisão, após termos comprado um lanche rápido no caminho. Disse: Não preciso ficar falando o que você deve fazer. Você é um adulto. Sairemos depois de amanhã bem cedo. Preciso resolver algumas coisas na cidade em relação ao hospital. Ele apenas assentiu e eu fui em direção ao quarto, tomei banho e dormi. No dia seguinte saí cedo, mas vi que Will ainda estava dormindo. Precisava rever os acordos com alguns fornecedores de medicamentos. Os encontros foram em restaurantes de hotéis, tanto na parte da manhã quanto à tarde. Estava ignorando as mensagens de Will e visualizando apenas as relativas aos encontros agendados. Assim, no final do dia, pouco antes de entrar no elevador do edifício onde havia alugado, estava lendo as mensagens de Will no celular. Não aguento mais, Enzo. Preciso contar para Lia, me ajuda. E outra, por favor. E mais outras de mesmo conteúdo, mesmo ele sabendo que era um assunto proibido. Olhei no relógio e era 21 horas, assim como naquele dia. Foi você, William? Estávamos no topo do Morro Branco. Dali podíamos ver o Ibaí iluminada, assim como as ruas principais e a praça central. Eu não fiz nada, Enzo. Prometo que não fui eu. Eu nunca tocaria nela. Estava furioso. Então, chutei forte nos pés dele e ele caiu no chão. Você é um imbecil mesmo. Por que continua criando problemas, hein? Segui chutando fortemente sua barriga. A cada chute senti um alívio da tensão. Era uma sensação boa. Podia ver ele se curvando no chão. Nunca mais toque nela. Nunca mais chegue perto dela. Você entendeu? Comecei a puxar ele por uma perna e estava indo em direção ao Mandacaru. Ouvia ele berrando: Não, não, Enzo, eu não fiz nada. Aquela marca no meu braço foi meu pai quem fez. Por favor, isso não. Tive que ir ver o velho. Sabe que ele está senil. Acabou me mordendo. Foi isso, só isso. Eu prometo. Ouvi ele tossir e cuspir sangue.
Que, seu idiota? Promete o quê? William se sentou no chão de terra e tentou tirar um pouco do pó em sua camisa. Até que falou: Prometo nunca mais me aproximar dela. Está bem? Satisfeito? Sorri e olhei para ele. Por ora, estou quase satisfeito. Peguei novamente em seu pé, virei seu corpo para que seu rosto ficasse em contato com o chão. Depois puxei William pelas duas pernas, que as havia colocado nos meus ombros. Olhava de vez em quando para trás e podia ver o rastro de seus dedos no chão. Também havia alguns pequenos galhos quebrados e sem folhas deixados pelo caminho. Não sei por que ainda luta contra. Assim que cheguei perto do Mandacaru, chutei novamente sua barriga. Isso foi porque você me deu trabalho da última vez. Posicionei suas pernas, fazendo com que o Mandacaru ficasse entre elas. Segurei em seus dois pés e puxei, até que os espinhos entrassem na sua região genital, atravessando sua roupa. Após ouvir seus gritos, disse: Agora estou satisfeito. Não quero mais ouvir sobre o assunto. As portas do elevador abriram e eu saí tranquilamente. Estava dando tempo para ele se redimir e me poupar de mais um trabalho. Não foi isso que eu encontrei. A porta estava entreaberta. Ele estava vivo e completamente bêbado no chão da sala, encostado no sofá. William não conseguia manter os olhos abertos por muito tempo. Agachei ao seu lado e dei 2 tapas de leve no seu rosto, mas sua reação estava atrasada em alguns segundos. Nem isso você sabe fazer direito, lamentável. Decepcionante. Como você sobreviveu à guerra? Com certeza alguém morreu no seu lugar. Levantei e fui em direção à geladeira. Estava quase vazia. Só havia água. Era só isso que eu precisava. Peguei a camisa dele, que estava jogada no chão, e encharquei com água na torneira da pia da cozinha. Fui na direção dele e comecei a derramar água gelada no seu rosto. Quando ele reagiu, cobri a cabeça dele com a camisa molhada e segurei por trás, impedindo que ele a tirasse do rosto. Com a mão livre, joguei mais água por cima da camisa. Podia ver a marca de sua boca abrindo e tentando respirar por baixo da camisa molhada. Depois que seu corpo estava apresentando espasmos, retirei a camisa e joguei mais água em seu rosto. Repeti mais uma vez o mesmo processo de colocar a camisa e sufocar. Foi o suficiente para que a adrenalina produzida em seu corpo o despertar um pouco daquele estado. Peguei um cobertor no quarto e joguei por cima de William, que ainda estava deitado no chão. Pedi uma pizza pelo aplicativo de entrega de comida e liguei a televisão. Na manhã seguinte, não o vi no quarto, então fui em direção à sala e à cozinha americana. Preparei ovos mexidos enquanto assistia ao noticiário na televisão. Havia ocorrido como a minha teoria. Essa seria a minha marca na história. Enquanto comia os ovos em um prato, fui em direção à varanda. Pensei, que bom que escolhi o 13º andar. Ele faz a parte dele, agora era a minha vez. Terminei de comer e desci em busca do corpo de William. Com sorte, encontraria ele e finalizaria tudo naquele mesmo dia. Ele estava no topo de uma pilha de corpos. Sorri enquanto pensava. Pelo menos assim você conseguiu estar no topo de algo. Naquele momento, senti o celular vibrar e aparecer na tela a foto de Lia. Uma foto de quando ainda namorávamos. Havia mantido, pois era o que me mantia ainda na normalidade. Contudo, não atendi a chamada. Senti uma lágrima escorrer, não compreendi o porquê. Não me sentia triste ou frustrado, ou demasiadamente feliz, nem mesmo aliviado. Ou estava. Sabia que não conseguia me deprimir, mas naquele momento eu tive certeza de quem eu era. Afinal, eu estava vivo e o Will não. Esse é bem curtinho, é o final do capítulo 18, e ele fala exatamente do momento antes de ele encontrar a Lia e quando ele reencontra o irmão, né? E aí acontece aquele evento da Segunda Grande Depressão, que na teoria de Enzo causa um suicídio coletivo, né, na população mundial devido ao aquecimento global, um resultado, né, das variações de pressão e temperatura e aquelas relações da forma como a variação de pressão afeta o organismo humano. E no caso, ele descobriu quem ele era, né, um quadro de psicopatia. Na verdade, ele já sabia disso, mas com esse evento em que ele não morreu, ele não se deprimiu, que ele já foi para a guerra, ele atesta
essa veracidade, né, do comportamento humano, da psicopatia. E, mais uma vez, um tipo específico, já tem outros, né? Eu andei pesquisando mais atualmente. Na época que eu escrevi o livro, não tinha, mas eu andei pesquisando mais atualmente, então eu pude ver que existe sim, pode sim, um psicopata deprimir, mas não da forma normalmente que acontece com outros que não são psicopatas. No caso, o choro dele, de entendimento, que cai uma lágrima, é de como tem essa afetação da pressão em relação ao corpo dele, né? Ele e casado um pouco com a teoria da Abigail, que altera o pH e aí ele consegue sair daquela faixa de pH alcalino do cérebro e volta um pouco à normalidade. E aí ele sente os efeitos no cérebro de ter um vislumbre do que seria a empatia. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse capítulo. E não esquece de ativar o sininho. Toda segunda-feira tem um novo capítulo. Não deixe também de dar o seu like, sabe? Me ajuda muito na divulgação, principalmente por ser um conteúdo mais sensível, específico. O YouTube dá uma restringida, né, na divulgação desse tipo de conteúdo. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.